a gente falou de coisas assim que são incríveis, fantásticas, né? Ainda estão no horizonte de realidade do varejo, a gente não vê eles usando isso no dia a dia. E aí eu queria trazer um exemplo de material que eu consumi seu, que eu acho incrível e que faz muito sentido a gente compartilhar com a nossa comunidade. Que inclusive, pessoal, está no canal dela no YouTube. Vão lá no canal da Patrícia no YouTube, sigam ela. Tá? Que está relacionado ao Canva que você criou, que antes até do cara começar a pensar em inteligência artificial, CRM, segmentação de mercado, cara, vai lá, cria uma estratégia, né, define as metas, faz o feijão com arroz e depois você vai aos poucos, né, usando esse, como você fala, esse menu de tecnologias. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que a ideia ali do Canva que você traz numa aula que você ministra é sensacional, assim. Exato. Esse é absolutamente fundamental, né? Você primeiro ter um... E ali eu não chamo de objetivo. Você me perdoa? Né? Claro. Vou deixar também o link, turma, no feed do canal da Patrícia. Obrigada. Ali eu chamo de desafio, né? Qual é o desafio? Qual é a questão que a gente vai resolver naquele processo, naquele Canva? Porque senão... O Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe é Não, Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas. Qualquer caminho é caminho, né? Então, a gente precisa entender qual é... E, às vezes, é mais fácil a gente entender primeiro o problema que a gente precisa resolver, para, então, depois disso, determinar qual é o objetivo que a gente tem. É mais fácil a gente olhar para o ruim, para a dor, para o que está incomodando, para que depois a gente possa fazer todas as reflexões e falar, então, portanto, o nosso objetivo é esse. E aí, a partir disso, sim, a gente vai para as métricas, né? O que a gente tem de métrica que a gente gostaria de alcançar? Isso não significa que necessariamente elas vão ser alcançáveis, mas, de novo, isso dá norte. De todas elas, vai ter sempre a métrica norte, né? Qual vai ser a métrica mais importante daquele rol e que vai ser um direcionador para todo o time. E que a gente vai poder olhar todos os dias e que vai ser realmente a temperatura, né? Vai ser uma medição de temperatura ali daquele momento. Depois disso, a gente olha para o mercado, né? Vamos estabelecer, a gente começa a estabelecer os limites. Do ponto de vista geográfico, o que eu quero atingir? Do ponto de vista de consumidor, né? Quando a gente faz ali traça uma ideia desse consumidor ainda mais genérica. Tá bom, qual é? É homem, é mulher? É mais ou menos que idade, que faixa? Trabalha, não trabalha? Estuda? Enfim, tem ali algumas características que são básicas. Então, a gente vai traçando ali características mais básicas desse mercado. Depois, a gente começa a descer no detalhe, né, do que é o perfil de cliente ideal. Então, bacana, a gente já tem algumas características mais gerais, a gente começa a descer no perfil de cliente ideal. E aí também tem uma série de ferramentas que são gratuitas. Por isso que eu falo, gente, tem tanta coisa na internet maravilhosa. Tem ferramentas que são gratuitas que podem... Obrigada. Que ajudam a gente a traçar esse perfil de consumidor, né? Quem é essa persona? E, principalmente, qual é a dor que a gente vai resolver dela? E esse é um ponto crucial quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho. Você não vende nada. Você atende uma dor do mercado. Então, a gente precisa gastar mais tempo entendendo qual é a dor daquela persona que a gente está resolvendo. Eu conheço, até recentemente, né, eu fui procurada por um grupo de empresários, muito baseado na experiência deles. Eles criaram uma fábrica, né, construíram lá uma fábrica de um determinado produto. Ninguém do time é área comercial ou entende do mercado, e agora eles estão sofrendo para vender. Então, né, assim, tem que partir do oposto. Olha lá para o teu consumidor ideal,
seja ele consumidor ou seja ele o B2B, né? Assim, seja ele o intermediário, quem vai comprar o teu produto, mas qual é a dor daquele cara? Você sabe qual é? Então, não vai construir uma fábrica, né, antes de ter essa certeza. Depois disso, a gente começa a entender... Aí, a gente vai partir para o funil de vendas. Então, você começa a entender, dentro do funil, qual é a estratégia que você vai tomar em cada fase. E eu acho que isso também é uma beleza muito grande quando a gente fala do processo de venda, né? Seja ele digital, seja ele B2B, que é fatiar em várias etapas. Você fatia o processo de venda em várias etapas. Isso te dá uma clareza gigantesca de qual estratégia você precisa ali para primeiro chamar a atenção, né, do teu mercado, depois para como é que faz com que ele tenha a primeira iniciativa de se interessar por você. E por aí vai até o momento em que você consegue fazer uma determinada venda e estimula a indicação, que não para quando você vende, né? A indicação, ela continua dentro desse processo de venda. Depois tem uma outra ferramenta, que é o Bullseye, que são os canais que você vai usar, né, para conseguir vender. Então, tem vários canais disponíveis, tem mídia paga, tem conteúdo, tem time de vendas próprio, time de vendas terceirizado, palestra, assessoria de imprensa. Tem lá um menu de canais que você pode olhar e falar, vamos pensar direito, né? Vamos refletir. Eu acho que pega ali 3 para testar aquilo que faz mais sentido. E aí, sim, depois que você tem tudo isso definido, é que você vai partir para o plano de ação. Né? Você já tem uma série de elementos que estão definidos, fica muito mais fácil você decidir qual é o plano de ação, né? O que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, e ter métricas para isso. Né? Então, ok, eu vou palestrar. Tá bom, então, se você entende que esse é um canal importante, quais são as ações que você vai fazer em torno de se expor mais, né? O que você precisa fazer para ter mais exposição e aí, portanto, ser mais convidado para palestrar? Então, fica muito mais fácil de você criar um plano de ação depois que você já tem esse caminho todo definido. E esse Canvas, ele é isso. São esses passos para traçar um plano mais adequado.